A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando nessa hora para junto podermos fazer mais uma videoaula. Estamos estudando a revista Palavra e Vida nesse terceiro trimestre de 2023 e nós estaremos estudando o livro histórico de Josué, Juízes e Ruth. Quem escreveu esta revista, as lições desse terceiro trimestre, foi o pastor Fábio. E desde já nossos sinceros agradecimentos a esse querido pastor. E nós fizemos um vídeo, à parte, e já está disponível no YouTube. Os irmãos vão lá e vão ver a biografia completa do pastor Fábio Martins, aliás. E esse texto, essa lição dessa semana, na verdade, vai falar sobre a introdução aos livros históricos de Josué, Juízes e Ruth. E não tem um texto base, Perdão. Mas eu separei aqui Josué 24:15, que diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. E escolhei hoje a quem servais, seus deuses a quem serviram os vossos pais, que está além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor, Então, é um texto bastante conhecido, mas que fala com profundidade aos nossos corações, Que nós possamos escolher servir ao Senhor. Irmão, então, nesse terceiro trimestre, abordaremos, de acordo com o autor aqui, o pastor Fábio Martins, sobre os livros históricos de Josué, Juízes e Ruth. E a introdução dele começa assim: o Antigo Testamento pode ser dividido em cerca de 9 períodos. Então ele começa dizendo que o Antigo Testamento pode ser dividido, histórico, pode ser dividido em 9 períodos. Primeiro, criação. Segundo, os patriarcas. Terceiro, êxodo. Quarto, a conquista. Quinto, juízes. Sexto, monarquia. Sétimo, exílio. Oitavo, o retorno e o silêncio, ou período interbíblico. E o nono, o Pentateuco. Sabendo, irmão, que o Pentateuco ele é um período de 5 livros, E aqui, 1, 2 e 3 períodos registram o nascimento do povo de Deus. A continuar dessa narrativa inicial é chamado de livros históricos. Então, é o livro que nós estaremos. Este conteúdo é importante pelo menos por duas razões, que ele vai falar aqui. Primeiro, por conta do registro histórico em si, e depois, pelo que ensinam teologicamente. Então, pelo conteúdo histórico, que nós vamos ver aqui, e por aquilo que nós ensinamos teologicamente, venha a ensinar. O conteúdo histórico desses livros cobre um período entre 800 a 1000 anos antes de Cristo, desde a chegada de Josué em Canaã, no século XV, possivelmente, e no século XIII antes de Cristo, até Neemias, em meados do século X a.C., o domínio dos persas, na mesma época onde viveu Esther, O conteúdo teológico apresenta preciosas lições que nós vamos ver. A. Eles traçam a história do Senhor com sua nação, com a nação do próprio Deus, que viria a nascer, Jesus, B. Revela o amor fiel e imutável de Deus por seu povo. Então, independente da situação, Deus sente um amor profundo pela nação, pela sua nação, pela nação de Israel. C. Conta, diferentemente da história comum,
a história da salvação, que são revelações divinas no tempo e no espaço, registradas na Escritura para promover a fé. Então, ali Deus ele faz com que essa nação transmita aos outros povos a fé, né, que temos nesse grande Deus. Primeiro ponto, irmão, ou primeiro tópico aqui, vai falar assim, Josué e a fé para ocupar a terra, quarto período do Antigo Testamento. Josué é o grande protagonista do seu livro, então o livro de Josué leva o nome dele, né? O primeiro dos históricos, seu nome significa Jeová ou salvação, então o nome de Josué significa Jeová é a salvação ou Jeová salva. A sua forma grega é Jesus, olha só. Então, vê que Deus, ele traça tudo direitinho, né? E vai culminar no nome que ele daria, que é o nome sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Ele aparece na Escritura como um ajudante de Moisés, né? Então, vamos ver aqui, agora no texto aqui, né? No texto. Perdão. E aqui, Êxodo 33, 11. Então vai dizer assim, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala seu amigo, depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Outro nome que nós vemos, né, depois nós vamos ver que o nome de Josué era Oséias, depois que ele mudou para Josué, né? E o seu assistente de guerra contra Amaleque de Refidim. Em Refidim, né? Nós vamos ver aqui Êxodo 17, 9. Por isso disse Moisés a José, escolhei-nos homens que saiam contra Amaleque, e Amaleque estará sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Amaleque era um povo que sempre estava guerreando contra o povo de Israel. Mas aqui Deus fez prevalecer Israel, e quando eles sustentaram a mão de Moisés, né? É uma história conhecida de todos nós. A sua fé e firmeza e coragem são evidentes. A fé e a coragem de Josué. Mesmo que tenha sido um homem de grandes qualidades naturais, por preparação ou experiência, a sua suprema qualidade consistiu em ser um homem que há o Espírito, né? Não vou ler ainda, né? Número 27, 18. Ou seja, homem investido do Espírito Santo, né? Então diz assim, então disse o Senhor a Moisés, toma Josué, filho de Nun, homem em que há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. Né? Somente um homem de Deus, Josué, teria condições de lidar com o desafio que lhe dou. Olha, o período é o seguinte, Moisés estava partindo e Josué teria que adentrar a terra prometida, né? Ser o novo líder. Dura tarefa para Josué, porque Moisés foi um grande líder também. Por ainda não ser uma nação forte, o povo da Palestina formava um aglomerado de pequenas cidades-estados, pequeno reino ao redor da sua cidade fortificada. Além de brigarem entre si, essa cidade sofria com a invasão dos exércitos estrangeiros. Se não bastasse a demanda bélica sociopolíticas, a demanda religiosa também era desafiadora. Os cananeus eram politeístas, rendiam culto a El, criador e principal divindade é Assera. Assera era uma deusa, né? Sua esposa. Entre os seus muitos filhos, Baal, Senhor, era o mais importante. Os cultos eram
chafurdados de lascívia, uma vez que criam que a fertilidade da terra e dos animais, e as chuvas, e o crescimento da vegetação dependia das relações sexuais dos deuses. Aqui ele está falando, irmãos, o autor está comentando aqui que essas nações, elas brigavam entre si, eram frágeis e faziam culto aos deuses, né? E os principais deuses eram El e Azera e Baal, que era chamado de Senhor. E esses cultos eram cheios de lascívia, né? Assim, e eles cultuavam a fertilidade também dos animais, das plantas, dos vegetais, né? E dependia das relações sexuais desses deuses. Quer dizer, tinha orgias ali. Assim, os atos cultuais eram elevados de orgias e pratos de adivinhação, adoração de serpente era constante. E os pecados contra a natureza eram comuns. Em Levítico 18 e Deuteronômio 12. Vamos ler aqui, Deuteronômio, né? Deuteronômio 12, 31. Nós vamos encontrar aqui. Deixa eu voltar aqui. Deuteronômio 12, 31. Assim não farás o Senhor teu Deus, assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor, e que ele odeia, fizeram eles os seus deuses, pois até seus filhos e filhas queimaram a fogo os seus deuses. Então Deus já estava dando ali, quando entrasse naquela terra, para não fazer esse tipo de prática de culto, porque era abominável ao Senhor. E ele está determinando aqui, né? Que o Senhor chegou a mencionar que a terra vomitou seus moradores. Nós vamos ler Levítico, terceiro livro da Bíblia, né? 18, 25. Por isso a terra está contaminada, e eu visito a sua iniquidade, e a terra vomita os seus moradores. Então, Deus já tinha intenção de tirar aquelas nações ali, que eram 7 nações totais, e que, pelas suas práticas abomináveis que estava cometendo ali. Desta forma, o livro apresenta como tema geral o grande desafio a ser enfrentado por seu protagonista. Quem é? Josué. Retratando uma terra sugênis, um povo que precisava ocupar e se estabelecer nela. Os propósitos significativos da obra. A. Descrever o domínio de Canaã estabelecido das tribos nela. Revelar que Deus é fiel. Afinal, ele cumpriu a promessa de inserir seu povo em Canaã e de entregar em suas mãos a terra. Então, desde o momento que Israel saiu lá do Egito, a promessa de Deus que eles entrariam numa terra que manda leite e mel. E cumpriu, Deus cumpriu esse propósito. Reafirmar a santidade do Senhor, revelando as depravações dos cananeus, exigindo dos israelitas o despojamento das coisas proibidas. Então, através da santificação, mostraria que o nosso Deus é um Deus santo, né? E, alegoricamente, temos algumas questões interessantes. Primeiro, se o livro de Êxodo apresenta a salvação como libertação da escravidão no Egito, o livro de Josué representa a vitória tomada e o descanso na terra, né? Então, a libertação, né? O Êxodo fala sobre a libertação, escravidão no Egito. Já o livro de Josué representa a vitória e a tomada do descanso na terra prometida. Nós vamos ver, irmãos, aqui em Josué 1, 13, que diz assim: Lembrava da palavra que vos mandou Moisés, servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. E 21, vou botar aqui, 21, 43
a 44, né? Dois versículos, 43 e 44. Dessa maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme tudo quanto jurara a seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos pode resisti-los, todos os seus inimigos ao Senhor, e entregou nas suas mãos. Então Deus é um Deus que cumpre a palavra, né? Segundo aqui, esse descanso e repouso do povo de Deus, em alguma medida, se torna um repouso profético, que nós, o povo de Deus, temos em Cristo. Então, irmão, essa promessa deles chegarem lá na Terra Prometida e ter o repouso, também está equivalendo para nós, porque agora nós temos um repouso eterno em Cristo, né? Isso está na carta aos Hebreus. Vamos ler aqui. Hebreus. Aqui. 4. 1. E temo, pois, que porventura, deixando a promessa de entrar no seu repouso, parece que alguns de vós ficam para trás. 8 agora. 8. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso, de outro dia. Então, foi o que ele mencionou. Portanto, versículo 9 agora também, né? Portanto, resta ainda o repouso para o povo de Deus. Então, nós sabemos que esse repouso é um repouso eterno que só Cristo pode dar. Terceiro ponto. Josué pôde ser visto por um tipo de Cristo, tendo em vista a obra que realizou. Assim como Moisés não pôde introduzir o israelita na terra prometida, tampouco a lei poderia conduzir o crente ao repouso de Deus. Só Jesus, nosso grande Josué, nos leva a essa terra e nos reparte a herança. Então, Josué é um tipo de Cristo, né? Que logamente nós vemos que o nome grego de Josué é Jesus, né? Irmãos, nós demos essa introdução, hoje estou sem a revista, né? Sobre a introdução, Josué, a fé para ocupar a terra. Agora nós vamos falar do juízo e a fidelidade para proteger e seguir na terra. Quinto período do Antigo Testamento. O livro de Juízes registra o estado do povo de Israel, depois da conquista. A nação apática e as questões religiosas foi incapaz de cultivar longos períodos de obediência e cumprimento com o Senhor. Os escassos períodos de fidelidade proporcionavam a paz e descanso, mas sempre é substituído por longos períodos de desobediência e pecado. Então, irmãos, naqueles dias de juízes, não tinha o rei, não era monarquia, né? Eram os juízes que o Senhor levantava e assim fazia com que o povo era governado. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que se achava mais reto, em uma expressão que se repete no livro de... Eu não vou ler esses versículos aqui não, mas depois os irmãos lêem. Juízes 17:6, 18:1, 19:1, 21:25. E sintetiza a condição espiritual em que o povo vivia, né? Quer dizer, sempre estava voltando ao pecado. Os juízes foram instrumento do Senhor para liderar os inúmeros momentos difíceis que o povo viveu. Não era uma autoridade judiciária, como nós vemos hoje no Supremo Tribunal, né? Não tem nada a ver. Como se pode pensar, mas líderes militares incumbidos de tarefa de livramento, né? Ofício significava governar em um sentido amplo. Esses 12 juízes foram heróis regionais e nacionais que se tornaram governantes militares, recebendo o Espírito de Deus para liderar a nação em vitórias contra uma determinada nação inimiga. Então, Deus levantava aquele militar, aquele com espírito de liderança para governar, né? Levar o povo à prosperidade. A tradição judaica atribui Samuel a autoria do livro, que tem um lapso temporal do século II, começando com Otiniel em 1200 e terminando com Sansão em 1070.
mas há controvérsia quanto isso, podendo a estimativa do tempo chegar perto do século IV. Então, alguns atribuem o livro de Josué a Samuel, mas isso aí questões ainda a ser discutido, né? O tema central da obra encontra-se no ciclo de 2, 11 e 23, onde o autor expõe a razão e a solução para a catástrofe que assolava o povo. Primeiro, Israel adorava outros deuses e se esquecia, né? Isso aqui no tema dos Juízes, né? Que esquecia do Senhor. Aí vinha a apostasia. Segundo, o Senhor os entregava nas mãos dos adversários, castigo. Terceiro, clamava a Deus e vinha o arrependimento. E o Senhor levantava um libertador, enquanto este governava, o povo permanecia fiel. Libertação. E saindo o libertador, o povo tornava a apostasia novamente. Então era um ciclo vicioso, né? Liberdade, castigo, arrependimento, libertação, e depois voltava, né, a apostasia. Os propósitos relevantes para a obra são retratar a história do povo escolhido no período compreendido entre a morte de Josué, Juízes 1:1, e o advento da monarquia. Então, terminando a era dos juízes, vinha a monarquia, né? Juízes 21-25. Servir de comparativo com o primeiro livro histórico, Josué registra as vitórias do povo, Juízes as derrotas. Josué fala das conquistas das 7 nações em 7 anos. Juízes descreve 7 apostasias, 7 opressões e 7 libertações. Revelar a santidade do Senhor. Ele é santo. Castiga o seu povo por seus pecados, mas é misericordioso também para salvá-lo quando dá mostra de arrependimento. Então, toda vez que o povo se arrepende, Deus está pronto a perdoar os nossos pecados. O livro ensina que a opressão é um castigo pela infidelidade e a libertação é o resultado do retorno a Jeová. Então, nós vemos sempre o oposto, né? As coisas acontecendo. Demonstrar a necessidade de se estabelecer um governo coeso, forte, central, no caso, a monarquia. Isso posto, aprendemos que é a fidelidade ao Senhor e a condição singular para a continuidade da vida em paz e segurança. Ouvir e temer a Deus é o padrão axial para seus servos. Então, temer a Deus, sobretudo, e obedecer ao Senhor, né, irmãos? Então, nós falamos aqui nesses 2 tópicos aqui sobre Josué e o livro de Juízes. Agora nós vamos adentrar aqui no livro de Ruth. Ruth é a força para vencer os desafios da terra. Lembrando, irmãos, que Ruth era moabita, né? E ela casou com um israelita e ela teve a coragem de seguir a sua sogra, porque a sua sogra estava retornando da sua pátria e porque os 2 filhos tinham morrido, o seu marido também, e agora ela se sentia numa pátria longe, desamparada, mas que a sua nora não abandonou, né? É uma história muito linda. E aqui se comenta, né, como Deus trabalha na vida para manter as famílias unidas, entre a nora e a sogra, né? O livro de Ruth registra o cuidado soberano de Deus por seus servos fiéis. É um idílio que contém tragédia, humor e amor. Muitos consideram uma ficção alegórica, justamente por conter um final feliz, né? Então, nós sabemos qual foi a história, né? Sua história acontece dentro do período dos juízes, mencionaram locais e detalhes característicos da região e da época. O Novo Testamento refere a Ruth como um personagem histórico, Mateus 1:5. Depois os irmãos leem esses textos, né? E da sua linhagem ascendeu o grande rei Davi. Então, Ruth foi uma das estrangeiras que trouxe
o rei Davi, né, que foi um grande rei em Israel. O tema central da obra passa pelo texto de Ruth. Vamos ver aqui, então, o texto de Ruth, né? Aqui nós não lemos nenhum texto aqui de Ruth, do livro de Ruth, que também, né, leva o nome da protagonista também, Ruth 1, 16, 17, né? E disse, porém, Ruth, não me inste para que te abandone, e deixe seguiste, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, e o teu Deus é meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, ali serei sepultada. Faça-me assim, o Senhor outro tanto, se outra coisa não seja a morte separada de ti. Um amor, um amor assim, de amizade, um amor profundo, né? De sinceridade e lealdade para com sua sogra, onde o Senhor recompensa a fé da estrangeira. Além disso, ela passou a adorar o Deus que eles não adoravam lá na terra deles, né? Assim como em Esther, o livro leva o nome da sua protagonista. Tanto em Esther como em Ruth se destaca exemplos pessoais de coragem, de lealdade, decisão, lealdade. Em ambos os livros se observa a providência de Deus e dispondo todos os detalhes da vida dos fiéis. A Bíblia, ela tanto exalta o homem como a mulher. Vocês veem que tem muitos líderes que foram abençoados, que foram fiéis a Deus e Deus a abençoou. E aqui nós temos muitas mulheres também, que Deus abençoou também. Ruth, Esther, Sara, muitas mulheres, né? E Deus sempre está amparando também os seus servos, independente do sexo, né? Se é homem, se é mulher, Deus sempre está providenciando. Dispondo de todos os detalhes da vida dos fiéis. O livro faz uma transição entre a época dos grandes libertadores para a época de Samuel, o surgimento da monarquia. Assim, as intenções principais da obra são: primeiro, registrar que mesmo em uma época desenfreada e cruel, a bondade e fidelidade de Deus pode ser percebida na vida de algumas pessoas. A idolatria e a maldade não são generalizadas. Sempre há um remanescente que não se entrega à concupiscência anabalesca, à desobediência. Então, Deus sempre tem um povo que o adora. Deus sempre separou um povo para que adorasse, para que seja fiel. Dentre muitas coisas, hoje em dia Deus tem um povo que não dobra ao Baal, vamos dizer assim, né? Moderno, que são muitas coisas que têm surgido nessa sociedade moderna, que tem enfrentado o grande Deus, né? Que tem afrontado, na verdade, o Deus Todo-Poderoso com suas manias, com seus desejos, com suas práticas, vamos dizer assim. B. Demonstrar a fidelidade do Senhor à sua providência, mesmo quando os tempos são maus. Noemi foi recompensada em sua piedade e Ruth em sua lealdade, né? Deus teve piedade de Noemi, sua sogra, e foi recompensada Ruth pela sua lealdade, né? Como é importante a pessoa ser leal nos tempos que nós passamos. São poucas pessoas que são leal a Deus e as pessoas também, né? C. Revelar que em Deus não há acepção de pessoas. Olha o que eu falei, né? Deus tanto apoia homens como mulheres, servos. A postura de Noemi, sem que ela percebesse, ganhou uma pagã para a fé de Israel. Que lindo, né? Essa mensagem de Ruth, né? Que foi registrado. Ela era ela era uma pagã, porque lá na terra dela adorava outros deuses, como foi mencionado aqui, na terra dos Moabitas, né? E esses deuses afrontavam
com suas práticas, as práticas que eles faziam, os cultos que eles faziam, a prática dos cultos, afrontava a santidade de Deus, e Deus assim já estava preparando para que eles fossem expulsos da terra, né? Vomitasse, como diz aqui o texto, né? Da revista. Então, irmãos, nós aprendemos aqui grandes lições, né? Nós falamos aqui sobre momentos históricos, altos e baixos. Concluindo já essa lição, graças a Deus, né? Da introdução, creio que vai ser uma grande lição esse trimestre. Já terminamos um trimestre também, já estou começando outro com grandes lições, né? Concluindo, Josué aprendeu uma fé fervorosa, né? Josué tem uma fé para conquistar e ocupar Canaã, né? Tinha que ter esse líder. Sob a promessa de Deus, esse líder marchou e dedicou a sua vida para cumprir a tarefa que lhe foi ortogada, né? Na verdade, quando você lê aqui, logo no início, eu vou até ler aqui, irmãos, no início eu acho tão importante, né, que Josué estava meio assim, desanimado, né, porque perdeu um líder, e Deus diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a José, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta, pois agora passa esse Jordão, tu, este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, tenho dado eu, disse a Moisés. Desde o deserto, desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e o grande mar, que o poente do sol será o vosso tempo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, e não te deixarei nem te desampararei. Esforça em bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Então somente esforça, tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudente te introduzirás. Aí ele volta a repetir: não te mandei eu? Esforça e tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essas palavras servem para nós, para a gente não espantar com as coisas. Então, Deus faz com que Josué tome posse, né? Foi ortogada a ele. Ele reafirma a sua confiança do Senhor e decidiu de maneira cabal e inequívoca que a quem iria servir. É aquele versículo ali, né? Josué, está dentro do texto, Josué 24, 15, já lemos, né? E em Juízes aprendemos a fidelidade necessária para honrar o Senhor, que se tem um líder ou não, ainda que libertos pelo sangue de Cristo, não podemos fazer o que bem entendemos, né? Tem muita gente que pensa que está livre, né? Vamos ler aqui novamente esse versículo aqui, de Josué 20. Não, esse aqui é Juízes 21, 25, né? 21, 25, que diz assim, Juízes 21, eu estou lendo aqui, Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto. Então o povo já estava tão acostumado a fazer as coisas erradas, né? Porque não tinha. Então cada um queria fazer o que se entendia fazer, né? De maneira a comprometer nosso testemunho e o Evangelho. Em Ruth aprendemos sobre a forma que conduz as escolhas corretas que nos faz superar em tempos adversos. Somos ensinados que a vida é piedosa, uma bênção e que seus frutos produzem paz e descanso singular. A fé e a fidelidade à força são os assuntos que nos acompanharão nesse trimestre e que nossas vidas
né, seja repleta dessas evidências, né, irmão? Então nós estaremos estudando não, sobre a fé, fidelidade e força desses 3 personagens que cumpriram os seus livros históricos, falando de fé, de fidelidade, né, e outros assuntos. E eu queria aqui, irmãos, finalizando já a lição para a gente orar, fazer essas perguntas para que todos nós possamos refletir sobre elas. São 3 perguntas para reflexão. Como a fé de Josué impacta a sua vida e desafia a seguir diante, sendo conduzido unicamente por Deus nesse mundo com tantos desafios? Você já experimentou em sua vida o ciclo do juízo, apostasia, castigo, arrependimento e libertação? Terceiro, a força de Ruth para superar o tempo de crise, preconceito, demonstrar amor exemplar. Como você tem demonstrado sua força em tempos adversos? Aí manda a gente ler Provérbios 24. Vamos ler Provérbios 24, 10. E vamos orar, encerrando assim a nossa lição. Provérbios 24, 10, que diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Né, irmãos? Vamos orar a Deus. Pai querido, Deus eterno, somos gratos a Ti, ó Deus, por mais um dia de vida e saúde, e por estarmos aqui aprendendo mais um pouco da Sua palavra, desses livros históricos de Josué, Juízes e Ruth, que fala sobre a fé, a fidelidade e a força. E muitos assuntos, Senhor, surgirão, e histórias, e nós veremos que, para que fortaleça a cada dia a nossa fé. Eu quero pedir também pelos nossos inscritos e aqueles novos que estão se inscrevendo no nosso canal, e que o Senhor possa abençoar poderosamente a vida deles, e todos aqueles que passarão e não se inscreverão no canal também possam ser abençoados. Esse é o canal, Senhor, que não é só um canal que fala de lições da escola bíblica, mas é para que ele se reflita e que o seu evangelho seja propagado a todo instante e que mais gente tenha conhecimento da sua pessoa, como o Senhor é um Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor, por usar a minha vida, usar a vida dos irmãos, porque somos um só no coração de Deus. Eu te agradeço, te louvo, te exalto, porque o Senhor é meu Deus, o nosso Deus, e o Senhor morreu através do seu Filho Jesus Cristo lá na cruz para nos resgatar do mundo do pecado. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desses estudos, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Na verdade, esse aqui só foi mais uma introdução, mas nós estaremos estudando as próximas lições que vão abordar esse tema, né? A fidelidade, a fé, a fidelidade e a força. Amém? Em nome de Jesus. Venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?